tudo bom? Meu nome é Milena, tenho 29 anos, acabei de me formar em Direito, agora no ano de 2021. Me formei pela faculdade Anhanguera, já passei na prova da ordem e hoje venho aqui contar minha experiência de como eu passei na prova da ordem, ainda estudando. Bom, é aquele velho ditado, né? O aluno faz a faculdade, independente da faculdade que você estude, que você faça o curso, vai do seu propósito de estudo, né? Para você estar conseguindo a aprovação na ordem ou para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Bom, eu comecei a estudar focadamente para o exame da ordem no quinto semestre. No quinto semestre eu comecei a comprar cursinhos preparatórios para já começar a me preparar focado para o exame da ordem. Logo no semestre seguinte, entrou a pandemia, o que dificultou muito os estudos, em questão que você vem do ensino presencial para um ensino online é completamente diferente para você se adaptar, para você ter aquela mesma rotina de estudo que tinha antes. Então, assim, os cursinhos preparatórios me ajudou demais para que eu viesse a conseguir passar no exame. Bom, a minha área escolhida para a segunda fase foi trabalhista. Eu me identifico mais, eu acho também que é uma área um pouco mais fácil de compreender, de estudar. Só que isso vai de cada um, né? Tem gente que se identifica mais com a área penal, tem outros que com a área civil. Eu gostei do trabalho e fiz de trabalho. Bom, eu peguei esses 5 semestres que ainda tinha de faculdade e falei, agora eu vou arrepiar, vou estudar, vou dar tudo de mim. Então tinha dias que eu ia trabalhar, eu ia dentro do metrô estudando, ouvindo videoaula, eu voltava muitas vezes sentada no chão do metrô estudando, vendo videoaulas, chegava na faculdade antes do horário, chegava com uns 40 minutos de antecedência, ia para a sala de informática, ia para a biblioteca, estudava, fiz estágio na empresa CDHU, então era nesse percurso que eu costumava estudar bastante. E aí, quando acabou meu estágio, que também foi a época da pandemia, fiquei em casa e aproveitei esse tempo que eu estava em casa para estudar mais. Então, já chegando perto da prova da ordem, faltando uns 8 semestres, mais ou menos, que foi quando eu fiquei de vez em casa, tinha dias que eu chegava a estudar 5, 6, 7 horas, sem parar. Sem parar não, né? Eu fazia aqueles pequeno pause, porque não tem também como ficar estudando parecendo uma máquina, né? Então, assim, a cada 1 hora e meia, 2 horas, eu fazia uma pausa de 10, 15 minutos e voltava para estudar. Me trancava dentro do quarto, pegava livro, comecei a fazer o cronograma de tudo que eu estudava, coloquei vários papéis nas paredes e foquei nos estudos. Fazia muito simulado, tudo que era simulado que eu encontrava eu fazia, pedia os simulados dos meus colegas que tinham comprado cursinhos de outras empresas, né? E fazia simulado também, até a hora que eu vi que ia ser. Bom, no dia, já não dá nem fome, né, de comer nada, a ansiedade, o nervoso. Só levei uma barrinha de chocolate, uma água para dar aquela equilibrada para na hora que cansa, porque é muito exaustivo, são 80 questões. Na segunda fase, você tem ali que dosar o tempo também para conseguir fazer a peça, para conseguir responder as outras 4 questões, né, que na realidade são 8, porque cada uma são mais 2, né? E na primeira fase, vou contar um pouquinho da primeira fase. Bom, eu estudei de tudo, eu estudei. Aí o que eu fazia? Eu pegava aquelas questões que eu já sabia, assim, que eu tinha um conhecimento maior, fui primeiro para trabalho, porque como eu já ia fazer a segunda fase de trabalho, então eu estudava bastante, direito trabalhista, já comecei por elas, depois eu fui pro começo da prova novamente, para começar a ética, ia respondendo, e o que eu não sabia, eu falava, essa daqui eu deixo para depois, essa daqui eu deixo para depois. E no final de tudo, eu peguei, voltei nessas outras questões para poder analisar com mais calma em questão do tempo que você vai vendo lá a pessoa que cuida da sala, né? Tira 30 minutos e aqueles minutos vão passando rapidinho e o fato de você depender daqueles 30 minutos que ela vai tirando ali já vai te dando uma certa angústia, uma certa ansiedade, né? E a todo momento que eu me cansava, que eu ficava exausta, aí eu levantava a mão para pedir para ir no banheiro. Muitas vezes não era nem por querer usar o banheiro, era só para jogar uma água na nuca, pensar um pouco, dar aquela respirada e voltava. Bom, a primeira fase eu passei, se eu não me engano, foram com 43 ou foram 44 pontos, fora as que teve anulação, que eu fiz o exame 32, acho que foi isso, o exame 32, e onde teve muitas anulações, mas fora as anulações eu já tinha conseguido essa pontuação. Minha meta sempre foi aquilo, 40, passei, tá ótimo.
Então, eu focava em conseguir ali bater pelo menos os 40, o que passasse estava ótimo. Chegou a segunda fase, me tranquei novamente dentro do quarto, estudava, fazia peça atrás de peça, atrás de peça. E no dia, o que eu fiz? Eu comecei lendo logo o enunciado para saber qual era a peça que tinha que fazer. Na hora que eu olhei, eu vi que era uma contestação, já fiquei mais tranquila, porque eu já tinha conseguido fazer o primeiro ali, identificar a peça. Então isso já foi me dando uma tranquilidade. Comecei a fazer um breve rascunho, porque você não pode gastar tempo realmente redigindo toda a peça no rascunho para depois passar, porque o tempo é muito curto. Então eu já comecei a anotar aqueles pontos principais que eu precisava, olhei as questões, dei uma analisada no que ia ser mais ou menos ali e optei por fazer a peça. Muita gente opta primeiro por fazer as questões, mas como eu já tinha identificado que era uma contestação e eu vi que não estava assim tão difícil perto do que eu já tinha estudado, falei, vou começar pela contestação. Fiz toda a peça da contestação para só então ir para as questões. Deu certo, terminei antes do tempo. Na primeira fase, eu fui a última a terminar da sala. Faltava só 3 pessoas, as outras 2 já estavam esperando por mim, pra gente poder assinar o livro e sair, né? E eu fui a última. Eu falei, eu não vou ficar entrando em pânico vendo esse pessoal aqui levantar, não. Porque quando as pessoas começam a levantar, já vai dando um desespero. Eu falei, vou esperar, vou no meu tempo, não vou ficar me acelerando. Mas na segunda fase, faltando ainda 1h30 mais ou menos, eu já consegui terminar. Então, saí de lá já cantando vitória. Eu já tinha, assim, muita certeza que eu tinha passado. Foi uma felicidade muito grande. E eu falo pra vocês, assim, direito, para você estudar para a prova da OAB, não é fácil. Não vou falar que é fácil porque não é. Basta dedicação, basta você se entregar ali, é aquilo que você quer, aquilo que você deseja. Então você vai abrir mão de festa, você vai abrir mão de noites de churrasco com os amigos, você vai abrir mão dos final de semana e você vai focar naquilo e você vai conseguir. Agora, não adianta a gente querer curtir os finais de semana com a família, as noites com os amigos ou fazer qualquer outra coisa e não estudar, porque é foco. Você tem que estudar, você tem que se dedicar. Muita gente ainda consegue passar na primeira fase sem se dedicar tanto, mas na segunda você precisa saber a peça, você precisa identificar a peça, você precisa redigir aquela peça, então não tem como, você tem que estudar, você tem que focar. E se é o seu desejo, passar na ordem, porque estudar 5 anos, ninguém estuda 5 anos direito para não conseguir passar na ordem. Se esse é o seu desejo, corra atrás, bata o pé, fala que vai conseguir, abre mão, se for necessário, dos encontros de família, do churrasco, das festas de fim de semana e foca. Porque com foco e força a gente consegue. E esse daqui, pessoal, é o primeiro vídeo pro canal. Pretendo tá colocando aí na média de 2 vídeos por semana. Sempre o foco vai ser direito civil ou trabalhista, até porque agora eu vou começar a fazer a pós-graduação em civil, pretendo me especializar nessa área. E vai ser dicas rápidas de direito, tanto da área civil quanto trabalhista. E se você gostou desse vídeo, curte aí minhas páginas, vou deixar tudo anotado, Instagram, Facebook, Twitter, tudo que eu encontrar, os vídeos vão estar lá. Então não perca essas dicas, curte lá, ativa o sininho e esteja comigo. Valeu, pessoal!